Olá, olá empresários, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: o custo de um funcionário. Qual é o custo que eu tenho por mês com um determinado funcionário? E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a como calcular e como você ter noção de quanto que esse funcionário vai sair para você todo mês, tá? Quanto que ele vai te custar efetivamente. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para receber esses e outros conteúdos relevantes. E se você desejar receber essa planilha, deixe o seu e-mail aqui embaixo, comente aqui embaixo, diga eu quero e deixe o seu e-mail que eu vou enviar para você essa planilha de cálculo do custo de um trabalhador. Bom, vamos lá. Eu fiz duas simulações aqui, tá? Para vocês terem uma noção. Um funcionário que ganha R$ 1.456 e um trabalhador que ganha R$ 1.600, tá? Então, vamos começar aqui. No salário de R$ 1.456, nós temos o fundo de garantia, que também é chamado de FGTS. Esse FGTS, esse fundo de garantia, é uma despesa da empresa, então você, empresário, é que vai arcar com esse custo. E o percentual dele é fixo de 8%. Então, sobre o salário do funcionário, aqui de R$ 1.456, nós vamos ter mais uma despesa de 8% de fundo de garantia, que vai, consequentemente, resultar nesses R$ 116,48. Então, o seu trabalhador, né, além do salário, você vai ter a despesa do fundo de garantia nesse valor, lembrando sobre esse salário aqui que nós estamos simulando. Sobre esse salário de registro, nós temos o INSS, que o percentual dele varia de 7,5% a 14%. Esse INSS, ele é descontado do funcionário, então não é uma despesa da empresa. Você desconta do salário dele e automaticamente vai pagar para esse trabalhador no quinto dia útil do mês a diferença. Salário menos o INSS líquido a receber, que é o que você vai pagar para o trabalhador. Então, é descontado desse trabalhador de 7,5% a 14%, que vai variar de acordo com o salário. Quanto maior o salário, maior o percentual do desconto. Só que um detalhe interessante é que quem arca com o INSS é o trabalhador, porém, o que a Receita Federal ou a Previdência Social estipulou? Tudo bem, o funcionário vai pagar, só que quem vai ficar responsável por esse recolhimento, esse repasse desses valores para a Previdência Social vai ser a empresa. Então, o que acontece? O escritório de contabilidade no final do mês, ou no início do mês, vai apurar, tá, esses encargos, esses descontos, essas despesas, e vai te mandar lá um boletim, né, que eu chamo de guia do INSS, boleto do INSS, que vai o valor desse INSS aqui, ó, tá, que é descontado de todos os trabalhadores. Então, quem arca com o INSS é o funcionário, quem arca com o fundo de garantia é a empresa. Ok, até aí? E aqui, ó, sobre o salário de 1.600, 8% que é fixo, lembrando, 128 de fundo de garantia. E o INSS também a mesma coisa, de 7,5% a 14%, dependendo do salário. O que acontece aqui, ó? Líquido a pagar. Líquido a pagar, eu acabei de falar, salário menos o INSS. E o que você vai repassar para o seu empregado, ou seja, vai pagar no quinto dia útil de salário, é a diferença. Que sobre um registro de R$ 1.456, você vai pagar para ele no quinto dia útil R$ 1.340,64. Ah, mas por quê? Porque foi descontado o INSS dele aqui, certo? Lembra que quem arca com o INSS é o trabalhador? Então, você paga só a diferença para ele, sobre um salário de registro de R$ 1.456, você vai pagar para ele R$ 1.340. Sobre um salário de 1.600, você vai pagar para o trabalhador R$ 1.471,68.
ok? E o INSS, o escritório de contabilidade vai te passar um boleto, né, uma guia, com vencimento todo dia 20, referente ao INSS, que é descontado, e o boleto do fundo de garantia, que o vencimento é todo dia 7 de cada mês. Lembrando que se for sábado ou domingo ou feriado, tem que se antecipar o recolhimento desses valores, certo? E aqui até o 5º dia útil de cada mês. Ok. Ah, Bruna, é só isso que eu tenho? Não, não, não. Seu custo não é somente isso. Podemos chamar isso, o salário, fundo de garantia, como despesa bruta, encargos brutos, despesas, né? Despesas brutas sobre o registro. Por quê? Porque nós temos mais custos, mais despesas que precisam ser levadas em conta quando eu calculo o custo de um trabalhador. Quais custos seriam esses? O 13º e férias, tá? E mais o fundo de garantia, que é despesa da empresa. Como que eu calculo esse 13º? Primeiramente, o que acontece? 13º, o funcionário precisa trabalhar dentro do ano, né, de janeiro a dezembro, e receber seu 13º no dia, primeira parcela 30 de novembro e segunda parcela dia 20 de dezembro. Só que para que a empresa não tenha esse prejuízo, chegou lá em dezembro ou novembro, não tem essa reserva de valor, você precisa ir reservando todo mês 1/12 desses valores, para que quando chegue a época de fazer esse pagamento, a empresa tenha esse valor reservado, tá? Porque ela se programou mês a mês para arcar com essa despesa lá em novembro e dezembro. E dessa forma também, as férias. Para o funcionário ter direito às férias, ele precisa ter 12 meses trabalhados. E aí, o que acontece? Quando chegar esses 12 meses, a empresa poder ter esse dinheiro em caixa, essa reserva, e efetivamente fazer o pagamento dessas férias. E não se desesperar atrás de empréstimos, ou às vezes nem consegue um empréstimo para poder ter esse custo, porque simplesmente não se planejou, tá? Então, 13º. 13º, o que seria? É o salário do trabalhador dividido por 12 meses. Lembra que ele precisa ter de janeiro a dezembro trabalhado? Então, para mim saber quanto equivale por mês, eu pego o valor do salário dele e divido por 12. Então, por mês de 13º, vai sair 121,23 de 13º, de custo de 13º desse funcionário. Vou ter sobre esse 13º o fundo de garantia, que também é os 8%. Sobre o quê? Sobre esse mês aqui de 13º. Então, de 13º salário, de custo mensal, eu tenho 121,33, mas 8% de fundo de garantia, que é 9,71. Então, essa soma aqui seria o meu custo mensal, olha aqui, 131,04 de custo de 13º desse salário. Tenho também as férias. Férias também, como que eu calculo? Valor do salário dividido por 12, que automaticamente vai ser o mesmo valor aqui, ó, sobre o que deu aqui no 13º, porque o cálculo é o mesmo, a base é a mesma. O que muda? As férias têm o adicional de 1/3 de férias. Você não paga só férias, só dias, você paga mais um adicional. Como que é calculado esse adicional? O valor das férias dividido por 3, porque é 1/3, que daria R$ 40,44. E sobre essas férias também incide 8% de fundo de garantia, que vai dar mais R$ 12,94. Então, por mês de férias desse trabalhador, olha aqui a soma no cantinho, R$ 174,72. Somando todos esses custos aqui, que eu preciso reservar todo mês, para que não chegue a data de pagamento e eu simplesmente não tenho esse valor, eu tenho que ter uma reserva aqui, ó, de R$ 305,76. Então, o seu funcionário, quanto que ele vai te custar efetivamente? Vai ser essa sominha que eu fiz aqui, que é salário mais
mais fundo de garantia, tá? Líquido mais fundo de garantia. E mais essa reservinha aqui de 305,76. Somando os dois, o custo efetivo mensal do seu funcionário sobre um salário de R$ 1.456 vai te custar por mês R$ 1.762,68. O que tem nesse total, Bruna? Salário líquido, né? Porque lembrando que você desconta o INSS. Então, quem arca com o INSS é o trabalhador. Então, é o salário líquido, que é esse líquido a pagar que está aqui na planilha, mais a soma de 13º e férias por mês, que vai resultar nesse total de R$ 1.762,88. Então, o que eu aconselho para você? Primeira coisa, o seu negócio te demanda a contratação de um funcionário? Ah, preciso sim, Bruna, preciso por questão de tempo, questão de trabalho, de demanda, eu preciso de um trabalhador, de um colaborador. Ótimo. Segunda questão, você tem caixa, tem receita para bancar esses custos aqui? Ah, eu só tenho um mês. Tá, então você só tem um mês. E o que você vai fazer quando chegar a época do pagamento do 13º? Como é que você vai fazer o levantamento desse valor? Como que você vai fazer o levantamento desse valor referente quando chegar lá a data de pagar essas férias? Você precisa estudar e fazer um levantamento de todas essas observações antes da contratação de um trabalhador. Porque às vezes você só tem o mensal, a hora que chegar lá eu me viro, a data de pagar. Não é assim que a gente precisa pensar, tá? A gente precisa ter um planejamento até para contratar um trabalhador. Então você precisa ter um planejamento, uma preparação. E o mais aconselhável aqui seria manter essa reserva aqui por mês, para que você não fique desesperado quando chegar a época desse pagamento dessas verbas, tá? É o que eu aconselho para todos os clientes aqui do escritório. Ah, e sobre um salário de 1.600? Não vai mudar nada. A questão de modo de cálculo, o que você precisa levar em consideração, é a mesma coisa. Só lembrando que a única diferença aqui é que quanto mais alto o salário for, mais altos os impostos ficam e mais alto, né, mais caro a reserva por mês vai ficar também. Olha aqui, sobre 1.600, esse funcionário vai te custar aqui por mês R$ 1.935,68. Ok? E aqui as observações, que para o 13º salário ele é pago todo final de ano, sendo a primeira parcela que eu falei 30 de novembro e a segunda parcela 20 de dezembro. E as férias é paga quando o funcionário inteirar 12 meses de registro, um ano, tá? Então ele fez um ano de registro, ele tem direito às férias. Ficaram com alguma dúvida, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou responder os comentários de vocês. Eu espero que tenha ficado claro aqui o que você precisa levar em consideração, como que você precisa fazer o cálculo para chegar, quanto que você tem que desembolsar todo mês ou reservar que seja para manter um funcionário na sua empresa, tá? Se você precisar dessa planilha e querer para facilitar o cálculo, o planejamento, deixa aqui ó, o seu e-mail, digite eu quero, coloque seu e-mail que eu vou estar encaminhando essa planilha para vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tenha um excelente final de ano.